Quero ler Isaías, capítulo 49, versículos 1 e 2. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Acompanhe comigo. Você pode ler junto comigo, já que a versão é uma só, está lá no telão. Vamos aí gastar um pouquinho dessa saliva. Deixa eu repor a minha. Vamos lá. Escutem-me, vocês ilhas. Ouçam, vocês nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, Ele fez menção de meu nome. Ele fez de minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão, Ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Esse texto está falando profeticamente da pessoa do Senhor Jesus Cristo, a quem Deus tornou, como diz o texto profeta, como uma flecha polida e escondida, ou seja, guardada na aljava do Senhor, para ser usada no momento certo. Durante 30 anos, o Senhor Jesus estava sendo preparado para, no momento certo, o Senhor o usar como esta flecha certeira, polida, que estava na aljava do Senhor. Deus está usando aqui, queridos, uma figura de linguagem, comparando o Senhor Jesus como uma flecha, e como tal, o Senhor o usou e alcançou o seu alvo, o alvo do seu projeto de salvação para toda a humanidade. A palavra do Senhor diz que Jesus veio para os que eram seus, os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam, a esses foi dado o poder de serem tornados filhos de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As flechas antigamente eram feitas de madeira e elas tinham a ponta feita de algum outro material, como um osso, ou depois com algum tipo de metal. Elas não tinham a intenção de serem bonitas. Quem as fazia não tinha a intenção de fazê-las chamativas, porque não era para ser um objeto de adorno. Elas apenas precisavam ser eficazes naquilo que elas foram formadas para fazer. As flechas, elas eram muito utilizadas em batalhas onde os alvos eram distantes. Elas eram usadas para caçar o alimento, mas elas eram também usadas como arma de ataque ou defesa. Elas eram usadas nas batalhas, quando se queria atingir o inimigo num espaço mais distante, antes que ele se aproximasse o suficiente para colocar em risco o exército de cá. Os arqueiros daquela época deveriam ser especializados no uso das flechas, porém, a destreza do arqueiro não seria suficiente se a flecha utilizada não fosse de boa qualidade. Mas o que definia uma flecha ser de boa qualidade ou não? Primeiro, ela precisava ser de um material uniforme na sua constituição. A madeira não poderia ter nós, não poderia ter curvatura, defeitos, caroços, ou já sairia do arco em direção errada, sem atingir o alvo. Na verdade, flechas de má qualidade, elas não eram sequer escolhidas para serem colocadas na aljava daquele que necessitava delas para alcançar o seu objetivo, fosse na defesa do seu território, no ataque contra o inimigo, fosse para alcançar o alvo, um animal que seria alimento para a família. O tipo de madeira não poderia ser flexível,
Caso contrário, o alvo não seria atingido, pois tornaria sua aerodinâmica ineficaz, permitindo que o vento pudesse desviá-la do caminho. Ela não poderia ser muito leve. Então ela não poderia ter caroços, ela não poderia ter imperfeições, precisaria ser de uma constituição uniforme, ela precisaria não ser flexível, que pudesse variar conforme a pressão do vento. Terceiro, por ser de madeira e guardada por muito tempo, sem uso, apenas guardada na aljava, a flecha poderia se tornar inútil por sofrer com o calor e a umidade, a intempérie, porque era de madeira. Portanto, a flecha que assim sofresse alteração, por permanecer muito tempo sem ser usada, ela seria desprezada, porque acabaria ficando deformada. A sua ponta deveria estar sempre polida, para que o alvo fosse penetrado com facilidade. Uma flecha de ponta cega não penetra o alvo. Ela precisaria ser bem afiada. De nada adiantaria o arqueiro ser mirolha, ser excelente, se a flecha não fosse de boa qualidade. Ele jamais acertaria o alvo. O Senhor Jesus foi essa flecha certeira, essa flecha excelente, essa flecha de qualidade excelente, e cumpriu o objetivo atingindo o alvo. O ministério que começou com tão poucos discípulos, espalhou por todo o mundo, e milhões foram e têm sido salvos para a glória de Deus, por causa de Jesus, que foi esta seta perfeita nas mãos do Pai, como o profeta Isaías aqui dele está falando. O Senhor Jesus, Ele é o nosso modelo. Você pode dizer depois de mim, Jesus é o nosso modelo. Diga para quem está do teu lado, Jesus é o teu modelo a ser seguido. Jesus é o nosso modelo a ser seguido. Porque assim como Ele, nós temos uma missão espiritual a realizar, segundo a sua vontade, que está lá em Mateus 28, capítulo 19 e 20. Ele disse, agora que eu vou voltar para o Pai, são vocês que continuarão a fazer aquilo que eu vim fazer. Há algo que vocês não precisarão fazer, porque não cabe a vocês, eu já fiz. Foi sendo inocente morrer na cruz para a remissão, pagamento total da dívida do pecado de todo aquele que crê. Mas a partir de agora, vocês têm uma missão. Vocês devem ir por todo o mundo, como flechas nas mãos do Espírito Santo, para alcançar os corações de tantos quantos se colocarão como alvo, para que sejam alcançados pela graça salvadora que eu vim trazer. O Senhor é o nosso modelo a ser seguido. E assim como Ele, a nossa missão espiritual é realizar segundo a sua vontade. E para tal, precisamos ser flechas nas mãos do Senhor. Como filhos de Deus, nós devemos ser íntegros em nossa constituição moral e espiritual. Nós não devemos ter nós, ou seja, não deve haver em nós elementos mundanos, pecaminosos, não podemos ser tortuosos em nossas convicções e atitudes, na nossa constituição enquanto ser espiritual e moral. Ou somos separados, exclusivos para Deus, ou Ele não fará de nós flechas certeiras em nossas vidas, sequer estaremos na sua aljava. Segundo, assim como Jesus, se é que nascemos de novo, nós fomos regenerados em Cristo, não podemos ter elementos do mundo em nossa constituição moral ou espiritual. Os vícios, as inclinações carnais devem ter morrido ou estarem sendo mortas dia a dia pela nossa disposição de sermos a imagem e semelhança de Cristo, sermos uma flecha útil nas mãos do Senhor.
é a disposição racional, voluntária e disciplinada de nos mantermos em comunhão com o Senhor e disciplinadamente alimentarmos a nossa alma com a palavra de Deus e nosso relacionamento com o Espírito Santo pela oração, que nos preservará de sofrermos com as intempéries da vida, que são os problemas, as crises, as opressões, a tentação, que nos levarão a pecar e com isso não sermos úteis nas mãos do Espírito Santo. A nossa vida precisa estar sendo constantemente afiada pela palavra de Deus, que nos capacita para acertarmos o alvo, como instrumentos nas mãos do Senhor. Mas o Senhor também nos contempla como pessoas que possuem sonhos. Olha para quem está do teu lado. Ajude-me, diga para ela: Deus te vê com os teus sonhos. Diga: Deus se interessa pelo que você sonha. O Senhor, Ele tem interesse que nós sonhemos. Foi Ele quem colocou no ser humano essa capacidade extraordinária de avançar, de ir mais longe, de conquistar, de vencer desafios, de prosperar. Expectativas pessoais, Deus contempla aquelas que se ajustam ao seu propósito, ao propósito dele em fazer de nós relevantes para o seu reino aqui na terra. Mas ele não se agrada daqueles propósitos que não sejam condizentes com os propósitos dele. Afinal, nós fomos criados para o louvor da glória dele. Nós somos flechas que o Senhor quer tornar eficazes. Olha para quem está do teu lado, vê se tem cara de flecha. Vê se tem cara de flecha que está na aljava para o papai pegar e agora eu vou usar isso aqui. Quem aqui gostaria de ser flecha na mão do Senhor e ser usado pelo Senhor? Diga: olha eu aqui, papai. Quer mesmo? Porque isso é o que Deus quer. A flecha para ser lançada, será que você quer mesmo? Porque a flecha para ser lançada, amados, é preciso primeiro ser colocada no arco. Mas para ela ser colocada no arco, ela tem que ser tirada da aljava. Tem muita gente que não sai da aljava. E porque não sai da aljava, o tempo está passando e ela está ficando estragada. Ela está ficando torta. A umidade e o calor estão deformando-a. Por quê? Porque ela não sai da aljava. Você sabe o que é aljava? Aquele canudo que fica atrás, que o arqueiro só pega e coloca no arco. A aljava é o depósito das flechas que o arqueiro carrega consigo. Quantos crentes não saem de dentro da igreja? Quantos crentes não deixam de participar do culto, mas é só isso? Quantos crentes saem do culto, voltam para casa, da casa voltam para o templo, do templo voltam para casa, são crentes de aljava. Não são crentes como flechas úteis nas mãos do Senhor. Olha porque está do teu lado e para ele: você não é assim não, né? Todas as flechas devem estar na aljava daquele que vai usá-la. Mas há flechas que permanecem na aljava. Porque quando a pega, vê que ela está torta, não serve. Já não serve mais. Ah, amados, a flecha para ser lançada, ela precisa estar em condições para isso. Segunda coisa, a flecha para ser lançada, ela tem que ser colocada no arco e ela tem que ser puxada para trás. Você quer mesmo ser flecha na mão do Senhor? Quem quer ser flecha na mão do Senhor? Você tem que ser colocado no arco e tem que ser puxado para trás.
E quanto mais é puxado para trás, quanto mais é entesado o arco, mais alto e mais longe essa flecha será alçada. Quem quer ser jogado, lançado bem alto e bem longe, diga: eu quero. Será mesmo? Porque o que isso significa? É que às vezes, para ir mais longe, mais alto, é preciso retroceder. Uma flecha é só uma flecha, mas dependendo de nas mãos de quem ela esteja, ela será apenas um objeto, uma flecha ou um instrumento eficaz para alcançar o alvo. Durante bastante tempo eu tive um arco e uma flecha, porque eu passei por uma aldeia de índios e achei tão bonito, eu comprei e levei para casa e deixei em algum lugar, só empoeirava. Só dava trabalho para ser mais um objeto a ser limpo, até que não adiantava nada para mim, não ia usar aquilo. Mas uma flecha é somente uma flecha se estiver na aljava errada. Mas dependendo de nas mãos de quem ela esteja, ela será apenas um objeto ou um instrumento eficaz para alcançar o alvo. Quem quer ser um objeto eficaz para alcançar o alvo, diga: olha eu aqui, papai. E ficou com medo, irmão? O Senhor quer fazer de você uma flecha certeira, uma flecha preciosa. Tem alguém aqui que quer? Diga: eu quero, meu Senhor. Não tenha medo não. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia. Uma pedra nas atiradeiras dos benjamitas, uma das tribos de Judá, aqueles descendentes de Benjamim, um dos filhos, descendente de Jacó. Uma pedra nas atiradeiras dos benjamitas nos tempos dos juízes. Diz o texto de Juízes capítulo 20, versículo 16, eles eram tão apurados, que eles eram capazes de acertar um fio de cabelo a uma certa distância. Imagina isso. Eu lembro que quando eu estava na roça, eu gostava muito de caçar passarinho, e eu era um excelente caçador de passarinho, para todo tipo de passarinho, porque eu levava minha atiradeira e nunca acertei um. Mas tinha uns caras que eram muito mirolhas, era impressionante, eles ficavam o dia inteiro treinando, acertar em latas, acertar em abóbora, acertar em manga. Como eu não ficava treinando nada, quando eu saía com a minha atiradeira, não acertava nada. Mas esses benjamitas, eles eram muito feras. Eles usavam um tipo de atiradeira chamada funda, que era uma tira comprida de couro, e no meio eles colocavam a pedra, e eles giravam, e quando eles achavam que já estava mirado o suficiente, com impulso suficiente, eles soltavam uma das extremidades e a pedra era lançada, e eles atingiam um fio de cabelo a uma certa distância. Você pode conferir isso lá em Juízes capítulo 20, versículo 16. Uma pedra, entretanto, nas mãos de Saul, não valia de nada. Lá estava Golias, lá estava o exército filisteu, zombando de Israel. De que adiantava Saul com a pedra na mão? Nada. Mas nas mãos de Davi, representou a vitória sobre Golias e sobre os filisteus. Nas mãos de quem você está como flecha? Uma flecha nas mãos de Deus é a certeza de que o alvo será alcançado. Mas às vezes, para irmos bem longe, Deus precisa primeiro nos puxar um pouco para trás. E talvez puxar bastante para trás. Nem sempre retroceder é sinônimo de derrota. Às vezes, retroceder é estratégia para se vencer.
Uma pessoa que tem o sonho de iniciar seu próprio negócio, depois de orar e ter a convicção da bênção do Senhor, até se desfaz daquele bem que sonhara e conquistou com muito esforço, para então, com o recurso daquele bem, investir no negócio e passa a viver com menos conforto durante um bom tempo, porque está convicto daquele alvo, com a aprovação e com a bênção de Deus. Então ele investe nisso. Mas aquele que o faz deve estar preparado para ouvir palavras desmotivadoras daqueles que não têm a sua visão. Precisa estar preparado para o vento que vai soprar para fazer com que ele, como flecha, seja afastado da direção do alvo que foi proposto. Essas palavras desmotivadoras daqueles que não têm a sua visão dirão: mas depois de se esforçar tanto para conseguir comprar o seu carro, você vai andar para trás e vai vendê-lo para entrar nesse negócio que você não tem experiência, que você não tem garantia nenhuma de que vai dar certo. Patrimônio não se vende. Quem já ouviu isso? Patrimônio não se vende. Sempre haverá aqueles que estarão de plantão para desacreditar quanto à visão que você tem convicção que está abençoado por Deus. Assim como José, que sonhava profeticamente, e quando ele compartilhava os seus sonhos, seus irmãos o recriminavam, enciumados, achando que ele estivesse ficando vaidoso, porque o seu pai o mimava bastante. Olha para quem está do teu lado, por favor, ajude essa pessoa para ela lembrar disso amanhã. Diga para ela: cuidado com quem você compartilha a visão. Amados, visão a gente compartilha com quem está desejoso de participar dela. Você falou da sua visão com alguém e esse alguém te deu uma palavra desmotivadora, não compartilha mais uma vírgula com essa pessoa. Porque para colocar para trás não falta quem entre na fila. Não falta. Ih, rapaz, eu conheço a meia dúzia aí que começou um negócio assim também, não deu muito certo não. Isso, agora, com o Brasil do jeito que está, sério. Sei não, hein? É vento para afastar da direção. É vento para afastar do alvo. Olha para quem está ao teu lado, ajude essa pessoa, diga para ela: cuidado com quem você compartilha a visão. José fez isso, mas José tinha um problema. Deus estava naquele negócio, essa visão era de Deus, era uma visão para fazer José se tornar uma flecha extraordinária, mas José tinha um problema. Ele ainda não era uma flecha preparada, tinha caroço. Ele, como madeira da flecha, ainda estava cheia de coisas para serem aplainadas, arrancadas, para torná-lo uma flecha de qualidade. José tinha um problema, ele ainda não era essa flecha preparada. Já estava no arco. Aliás, não aljava. Mas o Senhor precisou pegá-lo, colocá-lo no arco. E à medida que ele estava sendo preparado, o Senhor puxou o arco e puxou bem forte. Porque quanto mais a flecha é puxada, o que vai acontecer? Mais alto e mais longe ela vai alcançar. Quem quer alcançar mais alto e mais longe, diga: Senhor, eis-me aqui. Mas se prepara, porque Deus vai puxar, e vai puxar com força. José foi vendido como escravo. José foi parar na casa de Potifar. Olha a flecha aí sendo puxada. Saiu da sua casa vendido como escravo, foi para a casa de Potifar lá no Egito.
a Deus mirando o alvo. Foi injustiçado, foi parar na prisão. E de lá, o Senhor então, depois de tê-lo puxado o suficiente, o lançou para governar o Egito, tornando o homem mais poderoso depois de Faraó. Você entendeu? Deus retesou seu arco e puxou José bem para trás, e quando lançou, foi incrível. No alvo. Tem gente aí que está choramingando. Senhor, quando eu pensei que ia dar tudo certo, agora eu estou aqui, ó, demitido de novo. Olha que interessante, a palavra de Deus não diz que José em momento nenhum murmurou. E por aquilo que a gente vê da revelação da palavra de Deus a respeito de José, é que com certeza José deve ter chorado muitas noites naquela cela, sozinho, longe dos seus familiares. Com certeza, depois de José entregar a revelação de Deus para aquele copeiro, para aquele padeiro, José pensou, é agora que eu vou sair daqui. Mas Deus puxou ainda mais. Foram 2 anos. Ei, meu irmão, você quer assim uma flecha certeira na mão do Senhor? Deus vai puxar o arco com força. E quando Ele estiver puxando e você estiver andando para trás, haverá aqueles que olharão para vocês, deve estar em pecado. Olha lá. Pisou na bola com Deus, deve ter pisado feio. Desempregado de novo. Deserto nem sempre é lugar de disciplina. Deserto é também lugar de quê? Preparo. Diga deserto. É também lugar de preparo. Ah, meu irmão, minha irmã, se as coisas parecem ter dado para trás e você está certo de que estava fazendo tudo certinho, honrando a Deus, não murmure, não reclame, apenas confie e glorifique ao Senhor, porque quando Ele te lançar, vai ser incrível, vai ser extraordinário. E aqueles que antes olhavam para você dirão assim, mas eu não entendo, mas foi assim, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Quem crê nisso? Então você pode dizer, Senhor, eis-me aqui, me usa, Senhor, faça de mim a flecha certeira. Mas para Ele te fazer de flecha certeira, o que você precisa fazer? Porque se você não está na condição de ser escolhido como uma flecha que Deus use, você pode mudar isso, corrigindo o curso da sua história e da sua realidade, entregando a sua vida para Jesus e se deixando ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai limpar você. Ele vai te fazer uma flecha extraordinária, que nas mãos dele realizará grandes feitos para a sua glória. João capítulo 15, versículo 2 a 7. Revista e corrigida, o Senhor Jesus diz assim: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Um pouco mais cedo aqui no culto eu disse, quantas vezes eu pensei nessa palavra de Jesus, sem mim nada podeis fazer, mas eu posso fazer tanta coisa. Eu posso trabalhar, eu posso realizar tantas coisas sem o Senhor.
Mas o que ele está querendo dizer aqui, ele está dizendo, não querendo, está dizendo aqui sem mim vocês não podem fazer nada que efetivamente, eficazmente, eficientemente perdurará em sucesso. Você quer ser sucesso? E um sucesso que perdura? Você quer ser bem-sucedido num sucesso que perdura? Você quer ser uma flecha valorosa e extraordinária nas mãos do Senhor? Então, você precisa de Jesus. Você precisa andar com Jesus. Você precisa ser como Jesus. Você precisa perseguir ser como Jesus. Você precisa ser uma flecha de valor e não uma flecha que fica apenas na aljava. Pensa sobre isso. É possível que aqui dentro desse templo haja alguns que estão buscando se colocar como uma flecha de valor nas mãos do Senhor. E o Senhor está puxando você para trás, retesando o arco. E você está sentindo a pressão da corda do arco nas mãos do Senhor. Isso talvez esteja causando em você algum tipo de desconforto, sobretudo pelo que você esteja ouvindo daquelas vozes que se levantam a serviço do maligno para desmotivar, fragilizar, incapacitar e fazer você querer ficar na aljava. Toma cuidado e não murmura, porque o Senhor quer usar você. E Ele está apenas puxando para trás, para que você possa ir mais longe, para que você possa ir mais alto. Não há como você ir com a força e a intensidade que é necessário, se o Senhor não puxar e puxar bem forte. Cada um de nós deve estar se colocando na condição de sermos flechas úteis nas mãos do Senhor. Por isso, se há alguma coisa na sua vida que impede que você seja essa flecha, se há algum pecado, rejeita isso em nome de Jesus, apaga isso da sua vida, deleta isso da sua vida, limpa teu coração, limpa teu corpo. Isso que macula você moral ou espiritualmente impede que você seja uma flecha útil na mão do Senhor. Você quer ser abençoado, você quer sentir a sua vida sendo uma vida que realiza, você quer ter o senso de realização. Se você fizer apenas o esforço humano por um tempo, aquilo pode significar algo importante para você. Mas o vento virá, e quando o vento vier, vai te afastar da direção. Então você precisa ficar firmado no Senhor. Não aceite nada que agregue a você para te impedir de acertar o alvo. Deus quer realizar os teus sonhos. O Senhor se importa com você. O Senhor se importa com aquilo que é a expectativa do teu coração. Qual é o pai que, olhando para o seu filhinho, não espera dele um futuro promissor, realizador e de sucesso? Da mesma forma é o Senhor. Ele é o nosso Pai que está nos céus e que nos ama de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para pagar o preço na cruz do Calvário, para nos remir, nos comprar das mãos do inimigo e nos capacitar para sermos flechas valorosas nas mãos do Senhor. E com Ele não há como não acertar o alvo. Entrega a tua vida para Jesus. Se você ainda não fez uma aliança com o Senhor, recebe Jesus hoje. E diga para si mesmo, a partir de agora, eu vou começar uma vida nova. Eu vou buscar aprender, à luz da palavra de Deus, como me tornar essa flecha certeira nas mãos de Deus.
Eu vou buscar desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo de Deus que me capacitará para que moral e espiritualmente eu esteja vivendo santidade. E eu seja uma flecha de ponta afiada, que não vai deixar de alcançar e penetrar o alvo. Lá está o povo que saiu do Egito como escravo, agora liberto, indo pelo deserto para Canaã. Eles eram como uma flecha nas mãos de Deus. Mas por vezes eles permitiam que coisas erradas agregassem a eles. E por causa disso eles não entraram na terra de Canaã. O sonho acalentado não foi realizado para aquela geração inteira, menos Josué, Calebe e suas famílias. Por quê? Porque desviaram o olhar do alvo. E o alvo é a vontade do Pai, de que nós sejamos irrepreensíveis para buscar e salvar os que estão perdidos. O alvo são aqueles que estão perdidos e que, olhando para nós como flechas perfeitas, como flechas úteis nas mãos do Senhor, eles também o queiram ser, para viverem uma vida de paz, de equilíbrio e de satisfação, ainda que haja vento. Ainda que haja vento que venha contra nós para nos fazer sair da direção, mas se nós tivermos sido lançados pelas mãos do Senhor, haja o que vier, haja o que houver, venha o que vier, não tem como não alcançar o alvo, não tem como você não ser abençoado, ser abençoada, não tem como você não experimentar a vitória, porque o Senhor é e será contigo. Eu quero orar com você que quer dizer para Deus nessa noite: Senhor, eu quero ser essa flecha. Eu entendi que eu preciso consertar o que está errado na minha vida, para eu ser essa flecha e ter a bênção do Senhor na minha vida. Eu entendi que eu preciso abdicar e abrir mão e jogar fora aquilo que me impede de ser uma flecha útil pelo Senhor, para o Senhor. E eu estou me colocando nessa hora nas mãos do Senhor. Fique em pé onde você está, eu vou orar junto com você. Amém. Amém. Ora comigo, diga para Deus assim: Deus Pai Todo-Poderoso, eu quero ser essa flecha. Eu quero ser essa flecha útil, que não fica dentro da aljava, e que a intempérie acaba tornando-a inútil. Eu quero ser esse instrumento nas mãos do Senhor, que vai fazer diferença para a obra do Teu reino e para a glória do Teu nome. Investe em mim, Senhor. Coloca em mim os sonhos do Senhor. Me desvia, Senhor, do alvo errado. Coloca-me, Senhor, na mira certa, para que eu não erre. Lança-me, Senhor, com a força do Teu braço. Eu quero ser esta flecha útil, que através da realização da minha vida, glorifica o Teu nome santo. Faz de mim, Senhor, um instrumento afinado nas Tuas mãos, e glorifica Teu nome. Afasta-me, Senhor, das portas pelas quais eu não devo entrar. Fecha, Senhor, as portas pelas quais eu não devo passar. Coloca-me, Senhor, na direção certa, para encontrar a porta que o Senhor quer que por ela eu passe. Faz-me saber, Senhor, de qualquer projeto que haja no meu coração e que não me conduza para o alvo que o Senhor quer que eu atinja. Glorifica Teu nome, Senhor, pois eu quero estar no centro da Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, é perfeita, é agradável, e eu sei que vai me dar o senso de realização
que eu anseio, que eu preciso. Eu quero estar no centro da tua vontade. Ajuda-me, Senhor, porque como flecha, sem o Senhor, eu nada posso fazer. Louvado seja o teu nome. Eu confio que o Senhor assim o fará, na medida em que eu, dia a dia, estiver buscando fazer de mim mesmo a flecha útil que o Senhor queira usar. E o teu nome há de ser exaltado, e muitos olharão para mim, para ver a glória do Senhor sendo manifesta na minha vida, e honrarão ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, pelo que eu te agradeço. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém.